Imagina só, uma noite de festa, glamour, e em menos de 15 minutos, tudo vira um verdadeiro inferno. Hoje, a gente vai mergulhar na história do incêndio do Coconut Grove, uma tragédia que mudou para sempre as regras de segurança, mas que deixou uma cicatriz enorme, com um custo humano que é difícil até de imaginar. Olha, as costas deles estavam ensanguentadas de onde as pessoas os haviam arranhado. Pareciam animais selvagens lá dentro. Essas palavras arrepiantes são de um oficial da Marinha, Thomas Ike Gray, que estava lá naquela noite. O relato dele já dá o tom do desespero, né? Mostra como uma festa virou, em um piscar de olhos, uma luta brutal pela sobrevivência. Então vamos viajar no tempo. Boston, 28 de novembro de 1942. O mundo está no meio da Segunda Guerra Mundial. E nesse cenário, para muita gente, principalmente para os militares de folga com suas famílias, um lugar como o Coconut Grove era mais do que uma boate. Era um respiro, sabe? Uma chance de esquecer a guerra por algumas horas. Era o lugar para estar, para dançar, para se sentir normal de novo. E o Grove vendia essa fantasia de paraíso tropical como ninguém. Só que por trás da decoração, a realidade era bem perigosa. Pensa bem, a lotação máxima permitida era de 460 pessoas. Mas naquela noite, tinha mais de 1.000 pessoas lá dentro. Mais do que o dobro. É claro, pro dono, cada pessoa a mais era mais dinheiro no bolso. Mas também era mais uma pessoa presa numa armadilha que estava prestes a disparar. E o problema não parava por aí. A própria decoração era um convite ao desastre. Era um cenário lindo, sim, mas construído com tudo que pega fogo mais fácil. Palmeiras de papel, tetos cobertos com tecido de cetim, bambu para todo lado. Basicamente, tudo ali era combustível. Aquele glamour todo era, na verdade, o estopim de uma bomba prestes a explodir. Então, como uma simples faísca virou esse inferno todo? A velocidade com que o fogo se espalhou é uma das coisas mais assustadoras dessa história. É de não acreditar. A versão mais conhecida da história bota a culpa num garoto de 16 anos, o Stanley Tomaszewski. Aparentemente, um cliente afrouxou uma lâmpada para ter um cantinho mais escuro, e o Stanley foi lá consertar. Para enxergar, ele acendeu um fósforo. Ele sempre disse que apagou o fósforo direitinho, e a investigação oficial até concordou, nunca culpou ele, mas sabe como é, a imagem do garoto com o fósforo pegou. Ele virou o bode expiatório perfeito para uma tragédia que na verdade tinha causas muito mais complexas. E a partir daí, foi tudo incrivelmente rápido. O fogo começou no porão, no Melody Lounge. A escada principal que ligava ao salão virou uma chaminé perfeita, jogando uma bola de fogo gigante para cima. O primeiro alarme tocou às 10h20. Só 4 minutos depois, os bombeiros já estavam acionando o quarto alarme, que é um sinal de emergência máxima. Mas não adiantou. Em menos de 15 minutos, o lugar todo já estava tomado pelas chamas. Uma fornalha. Mas olha, o fogo, por mais rápido que tenha sido, não foi o único culpado. A verdade é que essa tragédia foi sendo construída aos poucos, sabe? Uma combinação de negligência, ganância e erros de projeto. O fogo foi só o que acendeu o pavio. Então fica a pergunta, por que ninguém conseguiu sair? É isso que a gente vai ver agora. A gente vai entender como a negligência transformou uma boate num labirinto mortal. Porque nada do que aconteceu ali foi azar. Foi consequência. Consequência de decisões erradas tomadas muito antes do incêndio. Tenta imaginar a cena. O pânico total. Fogo se espalhando, fumaça tóxica por todo lado, as pessoas correndo para saídas e dando de cara com portas trancadas. Sim, trancadas. O dono, Barney Walansky, mandou trancar para ninguém sair sem pagar a conta. Uma outra porta de emergência abria para dentro. Com a multidão empurrando, ela virou uma parede. Impossível de abrir. Para piorar, outras saídas estavam escondidas atrás da decoração. E aí, as luzes se apagam. Escuridão total. O pânico vira terror puro. E de todos os erros, talvez o pior tenha sido a porta da frente. Uma única porta giratória. Esse tipo de porta é péssimo em situação de pânico. Ela trava fácil se muita gente empurra ao mesmo tempo. E foi exatamente o que aconteceu. Ela travou com a força da multidão, virando uma armadilha de vidro e corpos. As pessoas foram esmagadas ali, a centímetros da rua, da salvação. O resultado dessa mistura de fogo, pânico e erros de segurança foi uma carnificina. Uma perda de vidas que chocou a cidade de Boston profundamente. No dia seguinte, a cidade acordou com uma dor que levaria anos, décadas, para começar a cicatrizar. O número final é difícil até de processar. 492 mortos. Fora as centenas de feridos com queimaduras gravíssimas. E não é só um número, né? Cada uma dessas 492 pessoas era alguém. Era um filho, uma esposa, um soldado que estava de folga. Eram futuros inteiros que foram apagados em questão de minutos.
Para entender a dimensão humana disso, tem a história da família Fitzgerald. Eles estavam lá comemorando a volta para casa de um dos filhos, o Henry, que era militar e estava de licença. Aquela noite de festa virou um pesadelo. O Henry e seus 3 irmãos, John, James e Wilfred, morreram todos no incêndio. 4 irmãos. Uma família inteira simplesmente destruída. E claro, enquanto a cidade lidava com o luto e os hospitais estavam lotados, a tristeza começou a virar raiva. As pessoas queriam respostas. Alguém tinha que ser responsabilizado por aquilo. E o que aconteceu depois é, no mínimo, revoltante. De um lado, você tem o dono, Barney Welansky. Ele foi condenado por 19 homicídios, mas ficou preso menos de 4 anos. Recebeu um perdão. Do outro lado, o garçom de 16 anos, o Stanley. A justiça inocentou ele, mas a opinião pública não. Ele foi culpado pela mídia e pelas pessoas pro resto da vida. Viveu com ameaças, com esse peso nas costas. Um contraste bizarro, né? Mas, por incrível que pareça, das cinzas dessa tragédia horrível saiu algo bom. Um legado que, apesar de ter nascido da dor, acabou salvando muita gente nos anos seguintes. Vamos entender agora como esse desastre provocou mudanças que duram até hoje. O incêndio do Coconuts Grove foi um divisor de águas na segurança contra incêndios. Muitas coisas que a gente considera óbvias hoje em qualquer lugar público, como um shopping ou um cinema, vieram desse desastre. Sabe a placa de saída bem iluminada? Portas de emergência que abrem para fora? Portas normais ao lado das giratórias? Proibição de material inflamável na decoração? Iluminação de emergência? Tudo isso. Cada uma dessas regras é, de certa forma, um memorial às vítimas do Coconuts Grove. Uma lição aprendida da pior maneira possível. E o impacto não foi só nas leis de construção, não. Na medicina também. Com centenas de vítimas de queimaduras chegando aos hospitais ao mesmo tempo, os médicos de Boston tiveram que inovar na marra. Eles desenvolveram novos tratamentos para queimaduras e para problemas respiratórios causados pela fumaça. Foi ali, por exemplo, que a penicilina começou a ser usada em massa para tratar queimados e evitar infecções. Isso sozinho mudou completamente o tratamento de queimaduras no mundo todo. E tudo isso nos leva a uma pergunta bem cômoda. 60 anos depois do Coconut Grove, em 2003, 100 pessoas morreram no incêndio da boate The Station. mass casualty incident here. We are fully engulfed building. We have people on fire inside. There are a lot of walking wounded. E as causas? Praticamente as mesmas. Decoração que pegava fogo fácil, superlotação, saídas bloqueadas. Parece familiar, né? A pergunta que fica é, se as lições foram aprendidas de forma tão dura em 1942, por que a história continua se repetindo? Talvez a maior lição seja essa. Não adianta ter regras se elas não são fiscalizadas. E a memória das tragédias precisa ser mantida viva, para que a gente não cometa os mesmos erros de novo.